galera, vamos lá? Na aula passada a gente havia começado o primeiro reinado, não é? E tínhamos mostrado, deixado assim evidente, que é um período de crise, não é isso? E nessa crise nós temos a situação do próprio imperador. O cara não foi preparado para ser um democrata. Aliás, ele nem foi preparado para manipular. Ele foi preparado para mandar. Lembrando que a gente falou na aula passada, né, ressaltando agora, Dom João VI foi o último rei absoluto de Portugal. Não é isso? Então ele vai preparar o filho para fazer o que ele fez quando foi a vez dele. Entenderam aí? Então essa arrogância dele, essa prepotência, esse hábito de imposição vai fazer com que ele não se dê muito bem com a elite brasileira. Não é? E nós já temos aqueles outros problemas que vimos. O cara é português, o cara é herdeiro do trono, não é isso? Aliás, depois da morte do pai, a situação fica pior com a disputa pelo trono português. Não é? Falamos na aula passada que ele chega a gastar dinheiro em Portugal, investir em dinheiro lá para tentar manter a filha dele como rainha, para botar o brother dele, o Conde Deu, a figura mais impopular da história do Império, como rei, como príncipe regente em Portugal, não é isso? Para ter controle dos dois estados. Então ele desvia a atenção daqui, certo? E tudo isso vai ampliando a crise dele com a elite local. Lembrando que essa aliança aconteceu por quê? Porque você tinha a possibilidade de ter uma independência sem guerra civil, sem mobilização popular, não é isso, mais intensa, e que com isso garantiria o quê? A manutenção das estruturas. Não é? Então Dom Pedro I era impreterível para ter uma independência tranquila para a nossa elite, com a manutenção das estruturas. Depois da independência, aí começam a surgir os problemas. Ô, Cidade, você está incomodando com esse barulhinho aí. Vou te botar para fora de sala, hein? Vamos lá. Depois chamar o pai, o responsável, vai ser difícil. E aí o que acontece, não é? Ele vai se desgastando com essa elite brasileira, sim? E aí você vai ter o episódio que vai ser o mais tenso do seu início de governo, que é a questão da Assembleia Constituinte, não é isso? Quando se monta uma Assembleia Constituinte, o que acontece? A maioria é do Partido Brasileiro, que não é o mais rico, que não é o mais influente, junto com Dom Pedro I, junto com o imperador, mas são em maioria, são em número maior, não é isso? E num processo constituinte, se não houver acordo com relação ao artigo, o que acontece com esse artigo? O artigo vai para voto e vence quem tem mais votos. E nós vimos na aula passada, qual foi o problema? O Partido Brasileiro encaminha para poder colocar no anteprojeto o quê? Os três poderes já vinham no anteprojeto. Certo? Agora, o que os brasileiros ainda queriam? Além dos três poderes, os caras queriam que o imperador não tivesse poder para destituir o parlamento e convocar novas eleições. E negavam ao imperador o quê? O direito de veto absoluto. Certo? Então, o que Dom Pedro I vai fazer? Dom Pedro I manda fechar a Assembleia Constituinte. Não é isso? Fechada a Assembleia Constituinte, você vai ter uma instabilidade muito grande entre ele e a elite brasileira. Inclusive, a noite do fechamento é uma noite tensa, que a elite bota o povo na rua para pressionar o imperador para que ele reabra a Assembleia Constituinte. Ele manda a polícia cercar a manifestação, que tomou conta do prédio onde funcionava essa Assembleia, e essa primeira manifestação pública foi conhecida como Noite da Agonia, entenderam? Então, quer dizer, já houve um momento de manifestação pública contra o imperador, por causa do fechamento da Assembleia. E isso amplia os problemas, certo? O que o imperador faz em seguida? Ele pega o anteprojeto, nomeia um grupo de notáveis, sob sua influência e comando, faz-se uma nova Constituição. Aliás, não. Faz-se a primeira Constituição. Lembrando que a Assembleia Constituinte ela já tinha sido formada pela estrutura do voto colonial. Então, quem é que está nesse processo constituinte?
a alta burguesia comercial portuguesa, distribuidora de mercadorias inglesas, muito presente em Recife, Salvador e Rio de Janeiro, beleza? E por parte da elite brasileira, quem? Os grandes proprietários de terras, senhores de escravos, não é isso? Então, quem estava escrevendo a Constituição não consagraria direitos trabalhistas, não promoveria avanço na questão social, não é isso? Mas mesmo assim, por causa da briga com o poder do imperador, o imperador fecha, e aí depois ele vai fazer o quê? Ele vai outorgar a nossa primeira Constituição, a Constituição Imperial, de 1824, não é? Uma Constituição outorgada, você já sabe, é uma Constituição imposta, não é, pessoal? Nós tivemos duas Constituições outorgadas, essa e a de 37, não é isso, pessoal? São as duas outorgadas que nós temos, beleza? As demais foram promulgadas. Lembrando que a de 67 foi promulgada pelo no mucho, não é, pessoal? Chegaram a fechar o Congresso, depois reabrir o Congresso, para o Congresso aprovar a Constituição de 67. Então, o Congresso aprovou, o presidente promulgou, mas foi uma aprovação meio na pressão, entenderam aí? E depois nós tivemos uma emenda à Constituição de 69, em 69, que muitos juristas por aí, a grande maioria dos juristas afirmam que ela mexeu tanto na Constituição brasileira de 69, que ela acabou produzindo uma nova Constituição, certo? Então há essa dúvida jurídica quanto à emenda de 1969. Agora as demais constituições foram todas o quê? Promulgadas. Se são promulgadas, são fruto do quê? Fruto de uma Assembleia Nacional Constituinte, beleza? Eleito democraticamente pelo povo, que promulga, que aprova a Constituição, o presidente promulga essa Constituição junto com o Legislativo, certo? Bom, a nossa foi outorgada, foi imposta, sim. Com relação aos poderes, a novidade é o poder moderador, beleza? Executivo, que ao funcionar a Constituição vai acabar mostrando um problema, porque o executivo e o moderador serão dois poderes assumidos pelo imperador, beleza? No segundo reinado é que vai haver uma correção nessa aberração política, entenderam aí? O que vai acontecer? No segundo reinado, com o parlamentarismo às avessas, você vai ter um executivo independente de um moderador. O executivo vai ser quem? Vai ser o primeiro-ministro, no segundo reinado, certo? E o moderador, o imperador. Aqui, o imperador assume os dois poderes, certo? O judiciário é um poder independente, inclusive com o quê? Com a criação do Supremo Tribunal Federal, beleza? No legislativo, destaque, ele é bicameral. Aliás, tem muito a ver com o quê? Tem muito a ver com os Estados Unidos, beleza? Com a Constituição estadunidense, tá? Ele é bicameral, então você tem deputados e senadores. Só que tem um detalhe, o único eleito é o deputado, e eleito num processo indireto. Beleza? Que a gente chega nele daqui a pouquinho. Falou? Já o Senado. O senador era vitalício e nomeado por Dom Pedro I, que recebia uma lista tríplice, ok? Do estado onde vagasse o cargo de senador. Em cima da lista tríplice, ok? Feita pela Assembleia Provincial, com a participação do presidente da província. Lembrando, o presidente da província é nomeado por quem? É nomeado pelo imperador, beleza? E aí sai essa lista tríplice, dentro da lista tríplice é escolhido um senador, e esse senador tem mandato vitalício, certo? Como é que vai ser a eleição? O voto censitário e aberto, beleza? Detalhe importante nisso aí. Esse aberto é um voto que tem que ser o quê? Ele tem que ser publicado. Entenderam aí? Isso, inclusive, vai virar voto de cabresto. Porque a estrutura é mantida onde? Na Constituição Republicana. Entenderam aí? O que a Constituição Republicana faz? Ela sai do censitário. Beleza? Então, para votar, eu tenho que comprovar o quê? Eu tenho que comprovar a renda. Certo? As 3 rendas estão aqui. Faltou uma coisinha aqui na Constituição que a gente vai anotar daqui a pouco, tá? Uma coisinha assim, de pouca importância. O Conselho de Estado.
ok? Foi só isso que eu esqueci de botar no quadro aqui. A galera que auxiliava diretamente o imperador. Mas nós vamos arranjar um espaçozinho para esses caras aí. Falou? Com 100 mil réis, o camarada consegue ser eleitor. 100 mil réis era uma renda que equivaleria a um camarada que tivesse 200 alqueires de mandioca plantada. Beleza? Por que mandioca? Aliás, o que dava o apelido ao anteprojeto e deu o apelido à própria Constituição. Não é isso? A Constituição da mandioca. A mandioca é a base da alimentação do negro, como nós já vimos, né? Inclusive na aula passada. E aí, quando você tem alqueires de mandioca plantado, muitos alqueires de mandioca, isso demonstra o quê? Que a sua propriedade é muito grande, não é, pessoal? E que você tem uma grande quantidade de escravos. Então, o que significa isso? Só votava no Brasil a elite mesmo, ok, pessoal? A classe A, certo? E para você ter uma ideia, o que dá 200 alqueires? Um alqueire, gente, é 48.400 metros quadrados. Beleza? Digamos que seu apartamento tenha 100 metros quadrados. Digamos. Não é isso? Se o seu apartamento tem 100 metros quadrados e o alqueire é 48.400, é só 48.400, né? Só 484 apartamentos, 480 apartamentos, não é? Por alqueire. Não é isso? Então você multiplica isso por 200. Então, isso é só o quê? Isso é só a roça plantada para alimentar os escravos, entendeu? Então, isso dá para você ter uma noção do tamanho que são essas propriedades, entenderam aí? O tamanho gigantesco que significa isso. E o mais interessante, para ser deputado, tem que dobrar o tamanho da propriedade. Para ser senador, eu dobro novamente, eu quadruplico em relação ao eleitor, certo? Então, quem é que vai estar no parlamento brasileiro? A High Society. Não é isso, pessoal? Porque se for só não high para lugar nenhum. Entenderam aí? Então tem que ser high mesmo. É o suprassumo da elite brasileira que vai compor o parlamento nacional. Certo? Bom, eleição direta para escolha de delegados. Beleza? E aí depois ela se torna uma eleição indireta. Porque são os delegados que vão escolher para o povo quem? Os deputados. Parece com uma eleição que você conhece, não parece? Não é influência estadunidense? Não se faz assim para presidente lá, entendeu aí? Então a nossa eleição para deputado era uma eleição em duas etapas. Ela tem uma primeira etapa direta, que é a de escolha de delegados, certo? E a segunda etapa indireta, quando esses delegados pelo povo fazem o quê? Vão fazer a escolha definitiva dos eleitos. Sim, a Constituição determina que o Brasil é uma monarquia hereditária, certo? Esse monarca tem o poder de distribuir títulos nobiliários. O que são os títulos nobiliários? Título de nobreza. E um detalhe, não são vitalícios, se você quiser acrescentar aí. Entenderam aí? Você recebe o título é seu. Você morreu visconde, isso não significa que o seu filho herdará o título de visconde. Ele não será visconde, beleza? Aliás, para que ele seja visconde, ele vai ter que fazer o quê? Bom, ou ele vai ter que prestar serviços relevantes ao imperador, como foi o caso de Caxias, beleza? Que primeiro virou visconde, depois virou duque, certo? Por causa dos seus relevantes serviços prestados à nação, ok? Ou se não, comprando o título, beleza? Ou se não, comprando o título, tá? Outro detalhe muito importante dessa monarquia hereditária é que ela controla a igreja, beleza? E aqui um detalhe interessante, foi até o Gilberto que ensinou para os alunos no ano passado e eu peguei de tabela e aprendi também. Porque eu tinha uma dúvida em relação a isso. O imperador é o chefe da igreja no Brasil? Não. Ele é o protetor da igreja. Entenderam aí? Quem é o chefe da igreja no Brasil? O cardeal primaz do Brasil.
o cardeal de Salvador. Beleza? Ele é o chefe da igreja no Brasil. Porém, o imperador era o protetor da igreja no Brasil, e ao proteger a igreja, o imperador fazia o quê? O imperador interferia de forma tão intensa nos negócios da igreja, que ele parecia o líder da igreja do Brasil. Beleza? Para que você tenha noção, o imperador tinha o poder de beneplácito. O que é beneplácito? Beneplácito é bênção, é autorização. Entenderam aí? Só que nesse caso aqui, a gente usa o termo no antônimo. Porque quem autoriza, veta. Não é? Lembra da hora de pedir o carro para o pai emprestado para dar rolê? Momento tenso, não era? E por que o momento é tenso? O carro é dele. E ele pode fazer o quê? Ele pode te liberar o carro, te dar a bênção, não é? Mas na maioria das vezes faz o quê? Veta. Não é, pessoal? Na maioria das vezes veta. Tá? Aí a gente aprende estratégias para dar o nó no velho. Não é? O meu, quando eu saquei que era para andar com menina, ele liberava na hora. Uma vez a gente ia fazer um churrasco na fazenda, precisava da caminhonete, e eu falei, pai, olha, eu preciso da caminhonete para poder impressionar a garota. Ele liberou na hora. Eu botei bem uns 8 machos dentro das caminhonetes, fomos para a roça, uma farra, beber cachaça. Se meu pai ficar sabendo disso até hoje, é capaz de ficar com raiva. Bom, mas como eu falei para vocês, a gente é brasileiro, a gente vai adaptando às circunstâncias. Não é, pessoal? Então, a situação aqui, ó, o beneplácito, o imperador veta. Entenderam aí? Então, a força de se vetar uma determinação papal, inclusive o império vai arranjar um problema com a Igreja Católica, que vai ser excelente para a Igreja Católica abandonar o império e deixar Dom Pedro II cair sozinho. Vai ser justamente uma questão relacionada ao beneplácito. O que acontece lá no final do governo de Dom Pedro II, vem a proibição de maçons de frequentarem as missas. Não é isso? Frequentar as atividades da paróquia. E aí o que Dom Pedro vai fazer? Dom Pedro II, ele vai usar o beneplácito e vai vetar a determinação. Não é isso? E aí 2 bispos não cumprem a determinação do imperador, o veto do imperador, e aí o imperador vai prender os bispos. E aí nesse momento surge o quê? Surge o que a igreja precisava para romper a aliança com o império e apoiar o movimento republicano. Beleza? Então vamos lá. Beneplácito, poder de veto nas determinações internas da igreja. E o padroado? Poder de nomear bispos e padres. Beleza? Inclusive no Império Brasileiro, teve nomeação de bispo e de padre maçom. Ok? Os Dom Pedro não estavam nem não. Eles aqui mandavam aqui mesmo, entenderam? Então isso ocorreu. Tá? Aí, para piorar mais a situação, porque você sabe a rixa entre a Igreja Católica e a maçonaria, não é, pessoal? E por que há essa rixa? Eu fui num casamento, que eu fui padrinho, do meu ex-cunhado, irmão da minha primeira esposa, e tinha um padre espanhol, que eu nunca vi tamanha grosseria. Um velho grosso, dando esporro em todo mundo, esporro em noivo. E eu olhei para esse gente, se eu fosse o Valério, eu falasse, pessoal, é o seguinte, estou casado, não preciso ficar aqui ouvindo a grosseria desse mané, vamos embora para a festa. Eu faria daquela forma. E eu era padrinho. E aí quando chamou a hora de assinar, ele ficava do lado da mesa vendo a galera assinar. E aí quando chegou a minha vez, aí eu me vinguei. Rapaz, tem a filmagem. Ele fez assim, me deu uma encarada e eu não olhei para ele. Eu assinei e saí. Eu não sou maçom. Mas eu falei, fela da puta. Eu vou te fazer raiva, desgraçado. Você tá olhando nas assinaturas. Bicho, e a imagem, ele me olhando assim, parecia que estava saindo fogo dos olhos do padre, até eu sentar lá junto da galera. Ele não gostou da minha assinatura. Ele não gostou da história. E por que a igreja não gosta da maçonaria? Ou não gostava, né? Hoje o tempo foi passando, só os mais velhos, não é? Só se incomoda quando mexe no financeiro. A questão é o seguinte,
A maçonaria, como nós já falamos aqui, ela fez a Revolução Burguesa. E quem foi que se prejudicou com a Revolução Burguesa? A resposta é a nobreza proprietária de terra. Aí sim a gente vai chegar na igreja. Porque a igreja é burguesa ou é nobre proprietária de terras? A igreja é nobre proprietária de terras. Então a igreja vai perder com essa revolução burguesa. Inclusive, quando a igreja não fica muito feliz e satisfeita com qualquer movimento, o que a igreja fala? É coisa de quem? Do Satanás, do cramulhão, do coisa ruim, do sete pele e outros mais. Entenderam aí, pessoal? São 36 sinônimos que o João Guimarães Rosa coloca no livro dele, lá no Grandes Sertões Veredas. Tem um parágrafo que ele chama o diabo de 36 nomes distintos. Entenderam aí, pessoal? Então, a Igreja Católica tem essa rixa com a maçonaria e vai recorrer o quê? Vai recorrer o argumento fatídico, não é isso, pessoal? É do Satanás, é do demônio, não é os bode véi, não é isso, pessoal? Então, e o que é pior? Maçom alugão começaram a fazer o quê? Se chamar um ao outro de bode, para reforçar mais ainda o ódio e a crítica da igreja. Beleza? Detalhe interessante, para ser maçom, tem que ser religioso. Beleza? Meu cunhado me chamou para uma festa lá no Guará, na casa de um amigo meu que é maçom, para a gente poder ir na festa dos bombeiros maçons. E eu falei, contei, né? Eu falei, oxe, claro que eu vou, ué. Todo mundo meu tio. Aí quando chegou lá, os caras me deram a prensa para eu ser maçom, falou que tá tudo, só faltava a foto de preencher a folha. E eu falei o que para eles? Falei, gente, isso é uma coisa que é muito séria e não pode se debater bebendo. Eu, inclusive, vou pegar outra cerveja, entendeu? Então eu escapei por causa do alcoolismo, foi a sorte, entenderam aí? Porque quem me falou isso foram 2 venerandos mestres das 2 lojas do Guará. E eu fiquei sem reação, aí eu lembrei do álcool e fui salvo, entendeu, pessoal? A obrigação de vir dar aula, tem hora que eu já não estou afim de vir. Imagina, arranjar outra obrigação na minha vida, né? Eu já tenho o campeonato brasileiro começando aí, o desastre do campeonato carioca, agora o Flamengo vai bater em nós de novo. É uma desgraça completa. Bom, mas voltando aqui, então entenderam essa história do beneplácito e do padroado. Peraí, só um detalhezinho, ficou faltando aqui no moderador. Pessoal, a concepção do poder moderador é de um escritor francês chamado Benjamin Constant. Ok? Esse camarada, ele idealizou o poder moderador como uma grande sacada, um ponto de equilíbrio entre os poderes. Entendeu aí? Então, esse poder, ele vai fazer o quê? Ele vai evitar os confrontos entre poderes, ele vai mediar as questões. Ele, na verdade, existe para quê? Para dar agilidade no processo. E você ter um voto de Minerva nas questões. Entenderam aí? Então, a concepção do poder moderador... Aí, ó. Se fosse domingo eu já estar pensando, levamos um gol. Poder moderador, meu Deus do céu. Eu queria que fosse qualquer um, menos essa desgraça. Não é possível que nós vamos apanhar de novo. Não, dessa vez vai ter uma sorte grande. Então, o poder moderador seria para agilizar, não é isso? A questão política dentro do império. A concepção é muito interessante. O problema é o quê? É que na aplicação prática, isso aqui foi desvirtuado. Até mesmo no segundo reinado, quando você cria um executivo separado do moderador, a figura do moderador ainda é muito mais importante do que a do executivo. Ou melhor, eu diria, ela é mais importante? Não, ela é decisiva. Entenderam, pessoal? Então, isso acabou sendo utilizado como um disfarce do absolutismo monárquico. Entenderam aí? Porque a nossa Constituição, ela é um negócio interessante. Aí a pergunta do colega que os títulos nobiliários, por favor, né? Então, quais as vantagens obtidas para quem recebia um título de nobreza? Pessoal, tu é nobre, pô. Você agora tem um título. Isso é para vaidade.
Eu vou quase todo ano numa festa de um primo da minha esposa. Esse ano eu fui para o lugar errado. Porque o setor de mansões de Samambaia mudaram o nome. Agora é setor de mansões de Taguatinga. Entendeu? Para que mudar o nome? Vaidade. Não é? Tu mora onde? Setor de mansões de Samambaia? Uai, que graça tem? Agora é setor de mansões de Taguatinga. Aí sim! E no convite ainda estava setor de mansões de Taguatinga, Taguatinga Sul. Eu pensei, onde fica isso? Em frente a Samambaia. Entendeu, amigo, a questão do título? Entendeu a questão do título? De Taguatinga você passa numa mata, numa baixada, até chegar lá. Mas fica em frente a Samambaia, exatamente. É uma questão de vaidade, porque esses caras já têm poder demais. É só um título para carregar. Entenderam aí? Aliás, eu já vi gente que foi candidata a deputado e perdeu, se apresentando como deputado. Entenderam? Vaidade. Lamborghini, cidade, um bosta desse. Vaidade. Entenderam, pessoal? Bom, agora voltando para a nossa Constituição. Beleza? Então, a nossa Constituição liberal, não é isso? Inclusive muito parecida em alguns aspectos com a dos Estados Unidos. O próprio Dom Pedro I falou que ele faria uma Constituição liberal para o Brasil. E o que significa ele falar que vai fazer uma Constituição liberal para o Brasil? Ele está colocando o país aonde? Ele está colocando o país no rol dos países desenvolvidos, da legislação desenvolvida. Aliás, um detalhe característico nosso, né? A nossa legislação sempre foi muito avançada. O problema é fazer cumprir ela. Então, no papel, você tem uma maravilha. Na prática, beira o caos em algumas situações. Entenderam aí? Então, isso acontece aqui também. Essa Constituição, ela tem aspectos liberais, beleza? Porém, quando você coloca na prática o funcionamento do moderador, ainda mais no primeiro reinado, junto com o funcionamento do executivo, aí você tem o quê? Aí você tem uma situação sui generis, não é isso? Você tem uma Constituição que legitima o absolutismo. E absolutismo significa o quê? Ausência de Constituição. Entenderam aí? Aliás, parabéns. Viva! Estamos no Brasil. Não é, pessoal? Aqui é o lugar onde o insólito se materializa. Não é, pessoal? Coisa que não pode acontecer em lugar nenhum, aqui acontece. Aliás, vimos desde a época da chegada de Dom João VI no Brasil. Não é isso? O cara chega e só depois de 7 anos é que ele vai elevar o Brasil à condição de Reino Unido. Então ele fica aqui 7 anos agindo como se o Brasil fosse Reino Unido, mas sem não nos dar o título. Beleza? Bom, além disso, não é liberal? Direito à propriedade privada, liberdade de pensamento e manifestação. Se tem liberdade de pensamento e manifestação, eu tenho também liberdade de quê? De imprensa. Beleza? Era assim? Peronomútil. Não é, pessoal? Está escrito na Constituição. Entendeu essa Constituição de duas cabeças? Essa Constituição contraditória. No artigo ela é liberal, mas na prática política, esses artigos liberais não têm força para se fazer valer. Entenderam aí? Mantém-se o quê? Uma tradição conservadora, uma tradição absolutista no funcionamento da estrutura política. Certo? Além disso, não é, o que ficou faltando para nós, dá um jeito aí, o Conselho de Estado, que é criado por essa Constituição. Beleza? São notáveis, indicados pelo imperador, mas que tem que ter determinados pré-requisitos. Beleza? Esses caras têm que ter o quê? Mais de 40 anos. E além disso, tem que ter uma renda de 800 mil réis por ano. Beleza? Se 100 mil réis
É 200 alqueires de mandioca plantada, 400, 800, 1.600 alqueires de mandioca plantada. Tinha como ser senador e conselheiro de Estado ao mesmo tempo? Hã? Poderia ser conselheiro de Estado e senador ao mesmo tempo? Creio que não. Entendeu aí? Porque quando você vira conselheiro, você sai do processo legislativo. Eu nunca tive essa dúvida, vou dar uma procurada nisso aí, ok? Agora, creio que não. Agora, a gente se tratando de Brasil, né? Porque o cara tem Né? 400, ele tem 400. Já estão mais... Isso aqui para você ser eleito. Então, você teria senadores com muito mais propriedade do que isso, com renda maior do que isso. Isso aqui é renda mínima. Entendeu aí? Obviamente que de 200 para 290, para 390 dá para ser só deputado. A partir do momento que você atinge os 400 mil réis, aí já dá para ser senador. Entendeu? Esses valores aí, está faltando o eleitor de província. O eleitor de província é esse aqui, ó. Então, esse é no serio de paróquia? Hã? Esse é no serio de paróquia? Depois província. Não. Deputado 400, senador 800, não? Não. 800 o Conselho de Estado. Tá? O deputado de paróquia é esse aqui. O eleitor de paróquia é o delegado. Entendeu aí? Que é escolhido pelo eleitor comum. Certo? Então, nessa seleção. Agora, essa galera toda está no âmbito de 100 mil réis. O eleitor. Tá? Com 800 mil réis, Conselho de Estado. Aí você está apto a participar desse Conselho de Estado. Entenderam aí? Inclusive, dos Conselheiros de Estado, o mais notável de todos, e fela da puta de todos, foi o Marquês de Ouro Preto. Não é isso? Que, inclusive, foi o camarada que ajudou a minar as iniciativas industriais do primeiro grande burguês da história do Brasil. O Irineu Evangelista de Souza, o Barão de Mauá. Tá? Então lá, o Conselho de Estado. Assim fechamos essa Constituição. Falou? O problema é que depois que a Constituição fica pronta, nós estamos em 1824. No mesmo ano, 1824, nós temos o quê? A Confederação do Equador. Beleza? Inclusive a Confederação do Equador, ela começa com o quê? Com a crítica da imprensa livre. Começa a rolar a imprensa nacional e para que você tenha ideia, só lá em Pernambuco tinham 3 jornais. Os 3 jornais batiam em Dom Pedro I. E foram desses jornalistas, desses jornais, que saiu a resistência armada para a Confederação do Equador. Inclusive o Frei Caneca era um dos jornalistas, um dos donos do jornal Praxis Pernambucanos. É um termo em latim pernambucano. Entendeu aí? Então, você já tem uma imprensa batendo no imperador, certo? Aliás, a situação não está boa para ele. Porque ter imprensa contra é um péssimo negócio. Não é, pessoal? É um péssimo negócio. Falou? Aliás... Tem uma pergunta pertinente aqui no grupo. Sim. Eu acho que é pertinente. Sobre a Constituição de 24, os deputados e senadores tinham que ser católicos? Meu Deus do céu, eu esqueci esse detalhe. Ok, pessoal? Católicos. Só pode católico. Outro detalhe importante. Tá achando que eu não conheço essa história não, né? Vamos lá. Outro detalhe importante. Além desses aí serem deputados, qual era a religião oficial do Brasil? Catolicismo. Beleza? Pode existir outra religião? Não. E culto individual? Fé individual? Pode. Isso. Aí você pode fazer o seu cerimonialzinho em casa. Você não pode abrir uma igreja. Então havia uma tolerância com outras religiões. Na prática, existia essa tolerância? Não. Porque tudo era ameaça ao monopólio da Igreja Católica. Aliás, a Constituição de 2 cabeças, não é? Ela diz o quê? Olha, sem manifestação pública, você pode tolerar a religiosidade, certo? As outras religiões. Agora, o que acontecia na prática? Os ritos afros não podiam. E, aliás, já falamos isso aqui.
A igreja vai fazer da mesmo modus operandi com que a igreja trata a maçonaria. Não é isso? O que é Umbanda, o que é um candomblé? Do demônio. Não é, pessoal? Do demônio. A Umbanda é que é nossa e o candomblé é afro. Não? Eu também... Uma veio da África, a outra é criação nossa. É religião criada aqui. Beleza? Eu estou achando que a Umbanda vem de lá e o candomblé é nosso. Certo? E aí como é que se reage? Coisa do diabo. Aliás, carregam um preconceito até hoje. É ou não é, pessoal? Carrega o preconceito até hoje. Inclusive mistura os dois com um negócio baixo astral, chamado macumba. Não é, pessoal? Que na minha época, quando eu encontrava, eu agradecia a Deus. Que realmente tem uma pinga, não é, pessoal? Aí nós reciclava a pinga. Sacou aí? Da macumba, nunca tive dó. Aqui na 414 tinha uns cruzamentos aí, minha filha era uma barata. Você só dar um rolê, a pinga estava garantida. Então... A questão aí do argumento ser esse. Coisa do Satanás. Não é, pessoal? Igual os Beatles, Rolling Stones, Led Zeppelin, não é? Que desencaminha a família. Entendeu, pessoal? Vamos lá. Então você tem uma ampliação da crise política. Por quê? Eu tenho 1824, uma tentativa de separação. Beleza? Depois eu tenho o quê? Em 25 começa a guerra da Cisplatina, que vai terminar em 26. Que vai ampliar mais ainda o endividamento brasileiro. E a crise. Em 1826 eu já tenho o quê? Eu já tenho imprensa. E a imprensa está batendo no imperador. Qual a atitude do imperador para tentar amenizar essas críticas? Ele destitui o seu ministério de marqueses, de portugueses, e cria um ministério de brasileiros. Beleza? Nesse momento a elite brasileira vai ficar tranquila, satisfeita. Oh, que beleza, rapaz, agora nós vamos compor poder com o imperador. Você compõe poder com o ditador? Não. Aliás, logo, o que a elite brasileira percebe? Eu não estou dividindo o poder. Aliás, na verdade, nós estamos aqui participando de uma farsa, sendo manipulados. Menino de recado. Entendeu aí? Menino de recado. Sacou aí? E aí o que acontece? Aumenta a oposição a Dom Pedro. Dom Pedro, chegando em 1830, ele já anda meio cansado. Entenderam aí? Todo mundo batendo nele, a saúde já não está tão boa, a situação lá em Portugal foi gasto e ele acabou perdendo temporariamente o trono para o irmão, certo? E aí o que Dom Pedro vai fazer? Ele vai arranjar uma viagem de férias. Ele vai para Barbacena, Minas Gerais, beleza? E aí o que acontece? Tem até um ditado popular. Quando os gatos saem, o rato faz a festa. Não é isso? E aí o que a galera andou fazendo no Rio de Janeiro? A galera abusou até das manchetes de jornal. Tinha um jornalista lá no Rio, Líbero Badaró, que chegou a conclamar o brasileiro para pegar em arma para derrubar o imperador. Ok? E aí o que acontece? Pega o jornal, bota o mensageiro e manda o cara no gás para Barbacena. Entrega os jornais para o imperador. Quando o imperador lê aquelas manchetes, ele fica revoltado. E o que ele faz? Ele suspende as suas férias e volta para o Rio de Janeiro. Beleza? Com a oposição acirrada, a disputa pelo trono português, o desgaste, a pressão dos brasileiros, mesmo compondo o ministério, Dom Pedro faz o quê? Ele chega no Rio de Janeiro e faz um decreto depondo o ministério, destituindo o ministério dos brasileiros e remontando um ministério de marqueses novamente, indicando outros portugueses para ocupar os cargos do ministério. Beleza? Isso gerou uma insatisfação generalizada. Ok, pessoal? E aí, a nomeação do Ministério dos Marqueses vai ser um marco, porque vai ser quando você vai ter a maior manifestação popular contra o Dom Pedro I.
as famosas noites das garrafadas, ok? Como o grande amigo meu, professor Átila de História, costuma dizer, a primeira micaré de nossa história. Certo, pessoal? Foram 3 dias, os pobres na pipoca, entenderam aí? Pegando pau e pedra e tacando nos portugueses que estavam nos camarotes, lá nos andares das casas, nos sobrados, nas varandas, e os portugueses faziam o que? Tacavam garrafa nos brasileiros, para piorar a situação, garrafa vazia, porque garrafa cheia, conforme o jeito que ela bate, ela nem quebra, e dá pra gente fazer aquele negócio da reciclagem, entendeu aí? Agora, garrafa vazia, meu irmão, pegou no chão, ela solta os estilhaços, entenderam aí? Você imagina 3 noites de quebra-quebra na capital federal, certo? O que está acontecendo com esse cidadão? Ele está para cair. E aí vai acontecer a gota d'água. Assassinato de Líbero Badaró. Isso volta a acontecer de novo na história do Brasil, viu, gente? Assassinam um jornalista, certo? O cara amanhece morto, ou se você preferir, nem amanhece, não é? E quem matou? Bom, quem matou foi o imperador. Aí o que acontece? A própria mídia, da própria imprensa, vai levantar essa tese. Não foi Dom Pedro I que matou Líbero Badaró, ok? Líbero Badaró é um mal amado. Ele tinha inimigo para tudo quanto é lado. Ele atacava todo mundo com esse jornal dele. Entendeu? Então vários podem ter sido o mandante do assassinato de Líbero Badaró. Mas a elite brasileira, não é isso? Aproveitando-se disso, vai deixar Dom Pedro I sozinho no trono. Ok? E não resta para ele a não ser o quê? A abdicação. Lembrando que o pai havia morrido, ele havia tentado assumir o trono, tinha recebido a palavra do irmão, que ao assumir provisoriamente o trono disse, se você vier, o trono é seu. E aí ele aproveita desse momento para quê? Para poder ir. Ok, pessoal? Ele mandou a filha, não é? Só que o irmão não aceitou. Aí houve aquela confusão, e eu falei, não, meu irmão, botou a filha com 5 anos de idade, porque ele casou a filha dele com 5 anos de idade com o Conde Deu. Ela era uma criança, mas estava casado. Entenderam aí? Então ela, como era uma criança, ela não podia assumir. E ele seria o príncipe regente. Aliás, Dom Pedro I devia estar bêbado. Não é? Porque, caralho, velho, é óbvio que ninguém ia aceitar um negócio desse. Não é? Se a filha tivesse idade para assumir o trono, agora estava aparecendo uma figura que não tinha absolutamente nada a ver com a história de Portugal, caindo de maduro num trono. Isso era inadmissível, entendeu aí? E aí a reação de Dom Miguel, de forma alguma. E aí quando ele percebe que a barra está pesada, é que ele fala, sabe de uma coisa? Lá pelo menos tem um trono, entenderam aí? E aí eu vou virar Dom Pedro IV. Inclusive foi um detalhe interessante, não é? Porque ele passou debaixo do arco-íris na volta para Portugal. Não é isso? Aqui ele era o quê? Aqui ele era Dom Pedro I e um rei que conseguia manter um absolutismo disfarçado. E ele chegou lá em Portugal o quê? Liberal. Ele chegou lá para se subjugar à autoridade do parlamento. Portugal, desde 1820, é controlada pelas cortes, pelo parlamento. Aliás, Revolução do Porto. Portugal era um Estado liberal burguês. Entenderam aí? E aí ele sai daqui e abre mão desse poder de fato de governar. E vai para Portugal ficar sob controle do legislativo português. Beleza? Essa saída aqui é negociada com o parlamento, com o Partido Brasileiro. Entenderam aí? Porque a Constituição já previa. A Constituição dizia o seguinte, no impedimento do imperador, não é vitalício? Assume o herdeiro. Parágrafo 1º. Se o herdeiro for menor de idade, formar-se-á uma regência trina que administrará o país até a maioridade do imperador. Sacaram aí? Então já era um regime de exceção, porém previsto na Constituição. Certo? Então o acerto foi esse. Se eu for embora e entregar o trono para vocês, vocês vão esperar 13 anos e botar o moleque no poder? Pode ir, Dom Pedro. É um compromisso nosso.
Entenderam? E ele inclusive deixa o filho dele com quem? Ele deixa o filho dele com os tutores, não é isso? Com José Bonifácio, que já era o quê? Que já era um dos patriarcas do processo de dependência. Lembrando que Dom Pedro I vai, num primeiro momento, se desentender com José Bonifácio. A relação foi muito ruim entre os dois durante o primeiro reinado. Demitiu do José Bonifácio. Aí ele sacava o quê? Pô, eu tenho divergência em relação a esse cara, mas o melhor que tem aqui é ele. Então, para cuidar do preparo do meu filho, porque é engraçado, o Jorge Caldeira, com o livro dele, 1808, me arrancou lágrimas. Eu sempre falei que Dom Pedro I era um canalha, um safado, um vagabundo, um péssimo pai, porque ele abandonou o filho dele com 5 anos aqui. E ainda citava parte do discurso dele, não é isso? Deixa o meu muito amado filho. Entendeu aí? Deixa o meu muito amado filho. Porque muito amado filho é esse que eu largo ele aqui com 5 anos. Certo? Aí quando eu fui ler 1808, cara, Dom Pedro I era um pai exemplar. Ok? Eu acho que depois de beber e namorar, a coisa que ele mais gostava era de criar os filhos. Dom Pedro I educava os filhos diretamente. Dom Pedro I alfabetizou todos os seus filhos. Aliás, Dom Pedro I havia alfabetizado Dom Pedro II ainda com 5 anos de idade. Com 5 anos de idade, Dom Pedro II era alfabetizado. Dom Pedro I vai para Portugal e passa a escrever cartas, há uma troca de carta constante entre ele e Dom Pedro II. É o tempo do navio chegar em Portugal, ele escrever uma carta e mandar de volta para o Brasil. Certo? Então, o tempo inteiro o pai norteando o filho, dando conselhos para o filho, preocupado com essa formação do filho, cobrando eficiência do garoto, até que chega uma hora que a doença avança em Dom Pedro I, porque você sabe, ele vai em 31 e morre em 34. Conforme a doença vai avançando, ele notifica o filho e diz para o filho que é para o filho ir se preparando, porque o tempo dele está chegando. E aí o garoto perde a mecha de cabelo do pai, porque já tinha muitos anos que o pai tinha ido embora, e o garoto não sentia mais o cheiro do pai. Ele pede para o pai mandar uma mecha de cabelo numa carta, para ele poder sentir o cheiro do pai dele aqui no Brasil. Então, tem uns caras que sofrem mais, né? No poder. Dom Pedro I foi um cara que sofreu um bocado no poder. Beleza? Viveu pouco, não é isso? A grande paixão da vida dele não pôde ser correspondida por causa dos acordos políticos, que era a Marquesa de Santos, não é? E a maior alegria dele era a criação dos filhos. E roubaram, a política roubou isso dele. Lembrando que eu já havia dito para vocês anteriormente, para esses caras, o que é a coisa mais importante que existe? O trono. Entenderam aí? Tudo tem que ser feito pelo trono. E Dom Pedro I sabia que tinha que ser assim, certo? Por isso que ele vai abrindo mão desses prazeres de vida para poder manter o quê? Para manter o controle do trono, certo? Isso inclusive explica por que ele estava daqui, de olho no trono de lá. Entenderam aí? O que ele faria não dá para a gente prever, porque ele não fez. Não é isso? E como disse um dos precursores da história, o Jean-Baptiste Vico, o filósofo italiano, que falei aqui no primeiro dia de aula, não é isso? A verdade é o fato. Entenderam aí? Então, história para quando você começa as conjecturas, não é? Para que seja história tem que haver o quê? Tem que haver o fato ocorrido. Sim? Dom Pedro I, quando voltou para Portugal, ele fez que nem o pai dele? Limpou o dinheiro todo lá do Banco do Brasil e foi? Não. O banco tinha quebrado. E outra, ele já está numa situação complicada, ele já está entregando o poder para o parlamento, ele já está indo para lá para obedecer os portugueses. Ele não está na situação que Dom João VI estava, tanto quando saiu de Portugal, quanto quando retornou para Portugal. Beleza? Galera, está abdicado e de acordo com a Constituição, nós vamos ter o quê? De acordo com a nova Constituição, nós teremos um período regencial.
ok? Esse período regencial também será de 9 anos, não é? E também será interrompido antes de seu fim, com o golpe da maioridade. Beleza? Então vamos lá. Não, ainda não dá não. Vamos copiar aqui e na volta a gente fala.